Hi guys, how are you? Open your books on page 121. Today we are going to study about modal verbs. Pessoal, há uns dias atrás a gente estudou a primeira parte dos verbos modais. Hoje nós vamos estudar a segunda parte dos verbos modais, certo? Eu quero que vocês acompanhem comigo, por favor. Na página 121 da nossa apostila. Aqui, pessoal, nós vamos estudar alguns dos nossos verbos modais. Nós estudamos aqueles que são mais importantes na primeira parte, agora que nós vamos estudar os outros. Nosso primeiro verbo modal, o shall. Pessoal, agora nesse movimento que nós tivemos há uns dias atrás, em defesa daquele rapaz que morreu nos Estados Unidos, em defesa da questão do racismo lá nos Estados Unidos, usou-se muito a questão do shall. Eu acredito que vocês devam ter visto nas redes sociais alguns afro-americanos se manifestando nas redes sociais, e eles utilizaram bastante o shall. O shall, pessoal, assim como o will, que aparece aqui embaixo, ele é uma forma de futuro que era muito utilizada antigamente e que hoje em dia já não é mais tão comum, mas que ainda é utilizada. Eu acredito que vocês lembrem quando eu expliquei sobre tag questions, quando a gente fala sobre o let's, né, frase iniciada pelo let's, sempre a confirmação é com shall we. O shall, pessoal, quando no inglês mais arcaico, quando você ia conjugar um verbo no futuro, você sempre utilizava o shall na primeira pessoa do singular e na primeira pessoa do plural. Até hoje, quando se usa shall, ainda é utilizado apenas com a primeira pessoa do singular, com a pessoa I, e com a primeira pessoa do plural, que é a pessoa we, certo? Ele é um indicativo, pessoal, de futuro, assim como o will. Só que antigamente, quando você ia conjugar, você utilizava I shall and we shall, e as demais pessoas você utilizava will. Por exemplo, you will, he will, e as demais pessoas sempre com will. Hoje em dia, não. É possível que você faça a conjugação com todas as pessoas, utilizando o will, certo? Só que mesmo hoje, quando você vai utilizar o shall, ainda se usa, geralmente, apenas na primeira pessoa, como é dito aqui, aqui na nossa apostila. Então, para que é utilizado o shall? Ele é utilizado para convites e sugestões. Shall I carry your bag? Devo carregar sua mala ou posso carregar sua mala? É a outra. We shall begin dinner before the food gets cold. We shall begin dinner before the food gets cold. Começaremos a jantar antes que a comida esfrie. Então aqui, para que serve o shall? Ele serve tanto para fazer convites quanto para sugestões, certo? Então, normalmente geralmente ele é utilizado na primeira pessoa do singular, na pessoa I, e também ele é utilizado na primeira pessoa do plural, que é a pessoa we. O should. O should ele também é muito comum, ele é muito utilizado. Para que é utilizado o should? O should, pessoal, ele é utilizado para sugestões, conselhos, recomendações e expectativas. Aqui, my father should find a new job. Meu pai deveria encontrar um trabalho novo. You should eat more vegetables. Você deveria comer mais verduras. Um conselho, né? Uma recomendação. Meu pai deveria encontrar um trabalho novo. Também é uma recomendação, uma sugestão. I have a test tomorrow. A pessoa diz, eu tenho uma prova amanhã, né? A outra diz o quê? You should study more today. Você deveria estudar mais hoje. O que é isso? Um conselho, uma sugestão, uma recomendação.
Susan should be in New York by the next week. Susan deveria estar em Nova York na próxima semana. Uma expectativa. Então, para que serve should? Para dar sugestões, conselhos, recomendações ou para expectativas. Should significa o quê? Significa deveria. Assim como o should, pessoal, que nós estamos vendo aqui, nós temos embaixo o ought to, tá? Para que ele serve? Para dar conselhos. Ele significa a mesma coisa que should, só que ele é mais formal. Tanto é mais formal quanto é menos utilizado que o should. You ought to stop smoking. Você deveria parar de fumar. Isso aqui é um conselho para uma pessoa que você não tem tanto contato, para uma pessoa que você tem que tratar com mais formalidade, certo? Então, should e ought to tem a mesma tradução, porém o should é mais informal e o ought to é mais formal. Então, should informal, ought to formal. Will. Bora lá, pessoal. Como eu já disse antes, o will, ele é indicativo de tempo futuro, assim como o shall, só que ele é mais comum, ele é mais utilizado, ele é mais comum que a gente utiliza, é utilizado no futuro, no nosso simple future, tá? No nosso futuro simples, é utilizado o futuro com will. Ele é representado pela forma contracta, o uso do apóstrofo mais LL, certo? I'll give you a lift home after the party. Eu darei a você uma carona para casa após a festa. Então, serve para quê? Para mostrar ações futuras, para ofertas, para promessas e pedidos. Nós já estudamos para que serve o will também, né? Há uns dias atrás, para coisas incertas, para decisões de momento. Eu acredito que vocês lembrem bem para o que é utilizado, para previsões sem evidências, para que mais que serve? Para decisões de momento. Então, para tudo isso a gente utiliza o will. We will come and see you next week. Nós viremos e veremos você na próxima semana. Will you close the windows, please? Você fecharia a janela, por favor? Está muito frio. Então, o would seria o nosso passado do will, né? Só que o futuro com will é o futuro do presente, com aquela terminação em rei. Enquanto o futuro com would é o futuro do pretérito, aquela terminação em ria, né? Cantaria, falaria. Que serve para quê? Para ações condicionais. Eu faria, eu falaria, eu pensaria, tá? Serve também para fazer pedidos e perguntas mais formais, mais educadas. Por exemplo, would you like to study with me? Você gostaria de estudar comigo? É uma coisa bem mais formal, bem mais delicada, né? Would you make a cake for me? Você faria um bolo para mim? I would like to be rich. Eu gostaria de ser rica também. Would you go with me to the party? Você iria comigo para a festa? Olha, uma maneira bem delicada de convidar alguém para ir à festa. Would you go... Aliás, I'd like I had gone to the party. Eu gostaria de ter ido para a festa. Então, ó, nós temos na sequência quem? Nós temos na sequência o must. O must é o verbo dever. Ele serve para quê? Para indicar necessidade, para indicar o que mais? Uma proibição quando a frase for negativa. Ele também, pessoal, bora ver então aqui. Ele também serve para indicar um dever, tá? Que eu tenho que fazer uma determinada coisa. You must keep secret from what I told you. Você deve manter segredo do que eu disse para você, do que eu contei para você. Então, é um dever seu, certo? Então, para que serve o must? Para mostrar um dever, tá? Dever, ele significa dever, tá? E ele serve para mostrar um dever, uma obrigação.
Você tem a obrigação de manter segredo do que eu acabei de contar para você. Se a pessoa dissesse assim, you mustn't drink so much, você não deve beber tanto. É a mesma coisa dizer assim, é proibido beber tanto, você está proibido de beber tanto. É uma proibição. You mustn't smoke here, você não deve fumar aqui. É como se eu estivesse dizendo, é proibido fumar aqui. Então, o must, na forma afirmativa, ele serve para mostrar uma obrigação e na forma negativa, uma proibição. O have to, ele serve para indicar uma necessidade quando for numa frase afirmativa e a falta de necessidade quando for numa frase negativa. I have to arrive early home. Se fosse para he, she, fica has, tá, pessoal? Para I, you, will, they, have, trazer mais pessoas, para he, she, é has, certo? Então, I have to arrive home early. Eu tenho que chegar em casa cedo. Então, é uma necessidade. É uma necessidade de chegar cedo em casa. She has to read 4 books for his literature class. Ela tem que ler 4 livros para a aula de literatura. Então, é uma necessidade. Tomorrow is a national holiday. We don't have to go to school. Amanhã é um feriado nacional. Nós não temos que ir para a escola. É uma falta de necessidade, né, de ir para a escola. O had better. Bora lá, pessoal. O had better geralmente é pronunciado somente como better na língua oral. Então, ele serve para quê? Para fazer recomendações e avisos. A primeira frase. You had better unplug the toaster before you try to clean it. O que diz aí, pessoal? É melhor você desconectar a torradeira antes de você tentar limpá-la. Então, é melhor, tá? A outra. They had better not to be late. É melhor eles não se atrasarem. A outra. Your plane is leaving. You had better run. Seu avião está partindo. É melhor você correr. Então, esses são os outros modal verbs que faltava nós estudássemos. Agora, pessoal, nós vamos estudar os pronomes indefinidos, certo? Depois vocês dêem uma lidinha nesse texto aqui, certo? É bem interessante, é bem legal. Deem uma lida depois, por favor, em casa, tá? Agora nós vamos estudar os pronomes indefinidos. Nós vamos ter por base o some, o when e o no, certo? A referência são esses pronomes aqui. Então, nós vamos prestar atenção ali no quadro e vamos recordar esses pronomes que nós já estudamos. E agora nós vamos recordar esses pronomes. Vamos prestar atenção, então, aqui. Pronomes indefinidos. Quem são eles? Nós vamos ter por base o some, o and e o no. Bora lá. Quando é que eu utilizo cada um desses pronomes? Vamos ver, então, aqui. O some, ele significa algum e suas variações. Quem são as variações? Algum, alguma, alguns ou algumas. Em que tipo de frase que ele é utilizado? Ele é utilizado normalmente em frases afirmativas. Ele pode ser utilizado em frases afirmativas normalmente, mas ele também pode ser utilizado em frases interrogativas. Quando? Quando for uma frase que eu espero uma resposta positiva. Por exemplo, quando eu pergunto, do you want some money? Você quer algum dinheiro? Quando eu faço perguntas que eu espero respostas positivas, eu posso fazer perguntas utilizando o some, certo, pessoal? Então, o some, ele significa algumas suas variações e ele é normalmente utilizado em frases afirmativas e, em alguns casos, ele é utilizado em frases interrogativas. Quando é que ele é utilizado em frases interrogativas? Quando eu faço oferecimentos, tá? Que quando eu faço oferecimento, normalmente eu espero que a resposta seja uma resposta positiva. Por exemplo, esse tipo de frase que eu acabei de formular. Do you want some money? Você quer algum dinheiro? Quando eu faço esse tipo de pergunta, é lógico que eu espero uma resposta positiva. Então, aqui, ó. I have
some books. Então, é comum que eu encontre o some em frases afirmativas. É mais comum que eu encontre o some e desculpa, e os seus derivados em frases afirmativas. Mas também é possível que eu encontre em frases interrogativas, quando essas frases são um oferecimento. Normalmente, quando eu faço um oferecimento, eu espero que a resposta seja uma resposta positiva. Que nem essa frase que eu acabei de falar. Do you want some money? Então, ó, nesse tipo de frase, ou seja, em frases que são oferecimentos, é possível que eu utilize o some em frases interrogativas, certo? O que mais? Agora, o N. O N, ele pode significar algum e suas variações, quando a minha frase for uma frase interrogativa, e ele pode significar nenhum e suas variações, quando a minha frase for uma frase negativa, onde na minha frase apareça a partícula negativa not. Professor, é possível que eu tenha uma frase negativa sem o not? É claro que é possível. Professora, mas assim, tem que ter o not? Não, tem que ter uma palavra negativa. Not ou palavras negativas, tá? Certo, pessoal? Então, vamos prestar atenção aqui. Por exemplo, quando eu tiver frases interrogativas que não sejam oferecimentos, eu vou poder utilizar o N. Por exemplo, quando eu pergunto assim, do you have some money? Você tem algum dinheiro? Eu estou fazendo um oferecimento? Não, é uma pergunta interrogativa comum. Você tem algum dinheiro? Nesse caso, como a minha pergunta é uma pergunta comum, então eu utilizo o some? Não, não é possível. Nesse caso aqui, eu jamais poderia utilizar o some. E quem eu utilizaria? Eu utilizaria o N, certo, pessoal? Cuidado para não confundir. Eu só posso utilizar o some quando a minha pergunta for no oferecimento. Porque em oferecimentos eu espero que a minha resposta seja uma resposta positiva. Agora, em frases desse tipo aqui, que é um tipo de pergunta comum, eu utilizo o N, certo? Então, do you have any money? Você tem algum dinheiro? Eu utilizo o N, certo? E quando é que eu utilizo o N em frase negativa? Quando eu tenho not ou alguma palavra de sentido negativo, que é o never, ou qualquer outra palavra de sentido negativo, certo? Então, aqui, ó. I don't, que é o do mais o not apareceu aqui. I don't have any money. Então, ó, utilizei o N porque na minha frase apareceu uma partícula negativa, uma palavra de sentido negativo, que pode ser o not, que pode ser qualquer outra palavra de sentido negativo. E o no? O no significa nenhum ou nenhuma, certo? E ele é utilizado em frases negativas que não aparece uma palavra negativa, que não apareçam nenhuma palavra negativa, nem o not, nenhuma palavra que tenha sentido negativo, tipo never ou qualquer outra palavra de sentido negativo, certo? Então, bora ver aqui. Quando eu digo I have no money, eu não tenho nenhum dinheiro. Esse no, sozinho, ele trabalha pelo don't e pelo N. Ele sozinho trabalha por duas palavras. Então, na minha frase, não pode ter nenhuma palavra negativa. Por quê? Porque esse no sozinho, ele funciona pelo not e pelo N. Então, a minha frase é aparentemente uma frase afirmativa, mas a partir do momento que eu coloco no, a minha frase se torna uma frase negativa. E eu disse exatamente a mesma coisa nessa frase e nessa frase, só que aqui eu utilizei o not e o N, e aqui eu utilizei apenas o no. Eu não tenho nenhum dinheiro. Entendido? Então,
são os pronomes interrogativos que são a base. Nós vamos conhecer agora os outros pronomes negativos, certo? Aliás, os outros pronomes indefinidos. Quem são os outros? São derivados desses aqui. Bora ver então. Bora ver então aqueles que são referentes a pessoas. Bora lá. Nós temos o someone e nós temos o somebody. Esses dois significam alguém. Nós temos o no one e nós temos, aliás, nós temos o anyone e nós temos o anybody, que eles podem significar alguém ou eles podem significar ninguém. Ah, professor, e qual é o uso? Gente, o uso é exatamente o mesmo dos outros. Esse aqui é utilizado em frase afirmativa, esse aqui é utilizado em frase interrogativa ou negativa, esse aqui em frase afirmativa. É a mesma coisa, tá? Aí nós temos o no one e nós temos o no by, que são utilizados somente em frases negativas, sem o not, certo? Sem palavras negativas. Nós temos quem mais? Nós temos o something, nós temos o anything, nós temos o nothing. O que ele significa? Esses aqui são utilizados, pessoal, para coisas. O something, que é alguma coisa ou algo. Quando é que é utilizado? Também em frase afirmativa. Nós temos esse aqui que significa alguma coisa ou nada. Também utilizado da mesma maneira, isso aqui para a forma interrogativa, isso aqui para a forma negativa, isso aqui para a forma afirmativa. E o nothing, que significa nada, também utilizado em frases negativas, sem o not. E nós temos ainda quem? Nós temos ainda aqueles que se referem a lugar. Quem são os que se referem a lugar? Nós temos o anywhere, nós temos o, aliás, desculpa, nós temos o somewhere, nós temos o anywhere e nós temos o nowhere. Somewhere significa algum lugar. Nós temos o anywhere, que pode ser algum lugar ou nenhum lugar. Nós temos o nowhere, que é nenhum lugar. Sempre lembrando que todos os sums são utilizados normalmente em frase afirmativa. O anywhere, frase interrogativa ou frase negativa com not. E o nowhere, frase negativa, onde não aparece o not. Então, esses são os pronomes indefinidos. Para casa, pessoal, vai ficar o praticando da unidade anterior, de pós-passiva, e o praticando dessa unidade. A nossa aula acontece às quintas-feiras, vocês vão ter de quinta até segunda-feira às 19 horas, de quinta até segunda-feira às 19 horas, para me enviar a atividade, certo? Me envie no meu PV, por favor. Então, de quinta-feira até segunda-feira, para me enviar o praticando da unidade de voz passiva e dessa unidade de verbos modais e de pronomes indefinidos, certo? Então, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula e respondam a atividade, certo?